Nosso tema de hoje é a cultura, mais especificamente a música como instrumento de ascensão social. Como um jovem negro nascido no interior de Minas Gerais chega à posição de produtor musical e dono de sua própria gravadora? E daí nós fomos fazer um show em Santos, no Beira-Mar. E eu fui escalado para ir junto, porque ele tinha ganho o troféu imprensa já algumas vezes e nunca ia receber o troféu. Aí eu convenci, olha, você vai fazer um show sábado em Santos, eu vou lá com você, no domingo a gente volta de manhã, a meio-dia, a gente vai gravar lá o Silvio Santos e recebe o troféu. Ah, sem dúvida, vamos, tá combinado, então vamos para Santos. Fomos para Santos, fez o show. Quando voltamos do show, eu fiquei no mesmo andar dele no hotel. Aí chegou um dado momento e falou, ô Nilton, você podia comprar lá embaixo um caldo de cana para mim, um sorvete? Eu não sei porquê, ele estava com vontade de comer caldo de cana e sorvete àquela hora da madrugada. Eu saí na orla, comprei o sorvete e o caldo de cana. Quando eu bati a porta do apartamento dele, ele não abriu de jeito nenhum, já estava dormindo. Eu peguei, vou deixar esse prato aqui com esse sorvete, esse caldo de cana aqui na porta do apartamento. Deixei na porta. Quando foi no outro dia de manhã, no domingo de manhã, lá pelas 8 horas, eu já comecei a bater a porta. Cheguei lá, aquele prato de sorvete, tudo escorrendo pelo corredor, tal. Aí já deu a camarela, limpou, tal. Daqui muito pouco, como foi lá para as 10 horas, e consegui falar com ele. Nosso convidado de hoje começou a trabalhar no rádio muito cedo, na cidade mineira de Lavras, onde nasceu, como faxineiro da Rádio Cultura local. Foi lá que teve início sua carreira na área musical, primeiro como operador de som e depois como discotecário. Depois foi para São Paulo, onde trabalhou como office boy e ascensorista nas emissoras associadas, onde conseguiu mais uma vez ser operador de som e discotecário. Foi então que se familiarizou com o universo das gravadoras. Primeiro na Beverly, como divulgador em relações públicas, depois na EMI Odeon, onde chegou a gerente de promoção, o que lhe deu a oportunidade de trabalhar com Clara Nunes, Paulinho da Viola e Tim Maia, entre outros. Mas foi com Djavan que o hoje empresário desenvolveu uma grande amizade e aprendeu os segredos do mundo da música, tendo fundado a Bando Music em 1990 e a Paradox em 2002, voltada à promoção da música e dos cantores negros no Brasil. Hoje vamos conversar com o produtor musical Nilton Ribeiro. Nilton, é um prazer recebê-lo no Cultura em Resenha e esperando que você possa compartilhar conosco detalhes dessa sua carreira e que você foi de faxineiro de estação de rádio a dono de gravadora. Como foi o início dessa sua carreira musical? Primeiramente, eu quero agradecer a direção da Cultura, a resenha, o meu amigo Filó, a você, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, tudo iniciou, como você diz, em Minas, em Lavras, trabalhando na rádio, na posição de faxineiro, na época era limpador de instrumentos, de material de gravação, da discoteca, e disso eu fui aprendendo. E com um pouco tempo que eu estava ali, eu já vi que aquilo me fascinou, era aquilo que eu queria. Então, quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei um tempo de office boy, mas sempre buscando a oportunidade naquilo que eu queria. Eu tinha uma fixação e um foco em que eu queria trabalhar em rádio. Então, eu consegui, nas emissoras associadas, era Tupi, Difusora e Cultura, uma oportunidade para trabalhar de ascensorista. E no elevador, aquele sobe e desce dos diretores, eu vi que estavam precisando de fazendo teste para operador de som. Eu disse que já tinha trabalhado. Não é? Você já eu já tinha feito em Lavras. Operador de som. Já. Então, estão precisando, vão abrir vaga. Quando falou que abrir vaga, eu já deixei o elevador
e já fui na sala do cara e falei, olha, eu trabalhei disso, mas é totalmente diferente. A mesa de som em Lavras tinha 2 volumes, um do picape de direito, um do picape esquerdo, um microfone, um geral e um para outras entradas. Mas lá a mesa parecia um painel de um avião. Então, para a adaptação foi assim, uns 20 dias, mas com muita trabalho e ajuda do pessoal que já me conhecia, eu conseguia a vaga em pouco tempo. Mas depois você se transformou também, tal como em Lavras, em discotecário. Sim. Aí tinha um locutor e diretor de rádio muito famoso, Hélio Ribeiro, que era um fenômeno de audiência. E ele, chegando na hora do programa, ele queria uma música, e ninguém achava o nome da música. Eu falei o nome da música. A música é Luiz Bonfá, já você conhece, conheço. Fui lá na discoteca, aí um rapaz ia se casar e perguntar se eu queria fazer as férias dele. Eu fiz as férias, aí mudei de técnico de som para discotecário e programador da Rádio Tupi e difusora. E nessa época, qual era o gênero que você gostava mais? Black Music, já era Black Music. Início dos anos 70, já era Black Music e música popular brasileira. Eu, em São Paulo, eu assisti todos os festivais da Record, entendeu? Aquela fase e também assisti o Tom Tornado no BR3, que depois passou a ser um grande amigo, Trio Ternura. Eu participei todo desse movimento. Isso é uma força, uma inspiração muito forte, especialmente naquele momento que essas coisas estavam surgindo e eram uma fonte também de a gente se aceitar e a gente gostar da gente mesmo, né? Certo, eu era tão garoto vindo de Minas que tinha aquele movimento, aquela ditadura. Eu andava pela cidade, via aquela cavalaria toda, bola de gude no chão. Eu até catava as bolinhas, mas não sabia o que estava acontecendo. Era uma coisa assim, uma desinformação que não chegava até a gente. Eu fui saber depois por alguns jornalistas da rádio, aí eu fui sabendo o que estava acontecendo. Eu estava ali entre o ano 60 e 70. Isso foi em 68, por aí. E quando é que você começou a deixar o cabelo? Que você tinha, com certeza. Isso tinha um black. Nos anos 72, por aí eu tinha o cabelo black power, o pentinho do lado, o anezinho para dar uma maciada, tudo. Aí, nessa época, eu ia muito ao Rio de Janeiro, porque eu tinha uma tia que morava no Botafogo. Eu ia lá e ia também em Copacabana arrumar tive a oportunidade de muito em Copacabana arrumar o cabelo, num grande salão que tinha ali, que era muito legal. Você chegou a ir a alguma festa black aqui no Rio, naquela época? Sim, eu fui no baile do Filó, e também do DJ da Odeon, ele, que era da Rádio Mundial também. Hein? Big Boy? Não, Big Boy não. Era Ademir, tinha Ademir? Ademir. Esse aí. Cheguei aí e curti muito com o Corello também. Corello é um grande amigo, um grande parceiro, até hoje. E em São Paulo, naquela época, havia coisas desse tipo? Sim, inclusive eu trabalhei muito com a Zimbábue, com a Chic Show nos anos 80. Eu me tornei Mr. Milton. Eu fui DJ também, viajei muito de São Paulo até Porto Alegre, no sul mesmo, lá em Canela, Rio Grande, São João do Norte, lá em cima mesmo, terra da cebola, me apresentando na época como DJ, Mr. Milton. Fiz muita coisa, muito trabalho com Mr. Milton. Mr. Milton chegou aí a Minas, para sua terra? Não, a Minas eu não fui. A Minas eu fui participar de um programa de televisão, Cidade contra Cidade,
representando Lavras, respondendo sobre música, né? E até ajudei a cidade a ganhar uma ambulância respondendo sobre música numa disputa com um outro candidato. E esse trabalho como divulgador e relações públicas? Esse trabalho começou quando eu estava nas emissoras associadas, na Difusora. A Difusora e a Excelsior foram as primeiras rádios que AM, mas já com a programação FM. Ela não tinha programas, ela tinha uma programação musical, como tinha no Rio aí a Tamoio na época, e a Mundial, que era o Zé Mauro, era o mesmo diretor aqui de São Paulo. E eu trabalhava lá, fazia a programação musical. E nessa época, tinha um cantor que era de Lavras, ele foi me visitar na discoteca, me pedindo uma ajuda na divulgação do disco dele. Meu amigo que foi me visitar foi mandado embora da gravadora e me pediu se eu poderia ir com ele a uma gravadora arrumar um novo contrato. Eu já estava com um certo conhecimento, um certo nome como programador na Difusora. Aí fui com ele até a gravadora Beverly. Cheguei lá, fui muito bem recebido, apresentei o cantor. Na saída, o diretor artístico, Luiz Mocarzel, que tinha vindo da Philips e assumido a Beverly, que era uma gravadora nova, na saída ele me perguntou, olha, eu vou ouvir o material desse seu amigo com o maior carinho, mas nós estamos montando um novo time. Você não quer trabalhar conosco na área de divulgação? Quanto você ganha lá nas emissoras associadas? Eu falei, eu ganho X. Ele falou assim, eu te pago 3X. E nessa época, as emissoras associadas já estavam passando por um processo muito difícil, atrasando pagamentos. E eu não tive dúvida. Cheguei lá no outro dia, falei com o meu amigo que era o diretor, o Caion Gadia, um grande diretor de rádio, um grande nome do rádio, que era meu diretor, e falei com ele, está acontecendo isso e eu queria que você me liberasse. Ele me liberou e eu fui para a Beverly, onde iniciei minha carreira de divulgador. E relações públicas. E relações públicas, divulgador e relações públicas. Naquela época, o divulgador vestia-se de terno, gravata, era uma autoridade junto às emissoras, no contato das gravadoras com as emissoras e com os artistas. E o relações públicas? E relações públicas. Eu digo, agora, qual a diferença entre as duas coisas, entre o divulgador e o RP? Bom, era uma coisa só, porque você, além de você levar o disco, o material do artista, você fazia aquele jogo de apresentar, de representar a gravadora, de levar as reivindicações das emissoras até a presidência da gravadora, das promoções, de convidar o artista, de convencer o artista a dar uma entrevista, um artista que estava com a agenda cheia, que já estava assim, fazendo um grande sucesso, e você conseguir levar ele até para dar uma entrevista. Então, essa era a função do divulgador. Não só promover a música, mas também de conversar, ser um elo entre o artista e as emissoras de rádio e televisão. E naquela época tinha o divulgador de rádio, de TV e de imprensa. Cada um tinha a sua área. Eu trabalhei nas três. Era uma época em que havia muito a questão do jeton, né? A questão do pagamento para incluir as músicas na programação da emissora. Como é que você tratava disso? Nessa época, sempre houve, mas era muito sutil. Depois que o negócio ficou escancarado, mas nessa época era muito sutil. Ainda o talento e o divulgador era como se fosse um técnico de futebol. Ele era contratado por outra gravadora através do seu desempenho, entendeu? Eu saí da Beverly e fui para a RGE, da RGE fui para a Philips, para a Sony, e depois eu fui para a EMI, onde eu fiquei por 10 anos.
Quer dizer, você passou por todas essas grandes gravadoras da época. Onde é que você diz que foi a sua melhor experiência? Na EMI Odeon, porque o cast da EMI Odeon era enorme. Lá tinha Gonzaguinha, Roberto Ribeiro, Djavan, Clara Nunes, Egberto Gismonti, e na área popular tinha Fivers, José Augusto, Fernando Mendes, Agnaldo Timóteo. Então, era o maior cast do Brasil. Nós vamos voltar a esse seu trabalho na EMI Odeon no próximo bloco. Newton, então, nesse seu trabalho, a EMI, você travou contato com a nata da música popular brasileira, não foi? Sim, e eu fui o primeiro negro a trabalhar na EMI, porque não contratavam, não era comum, né? Eles não contratavam negros. Eu fui indicado pelo meu trabalho na gravadora anterior. Então, quando eu cheguei lá até a EMI, ninguém sabia. Eu tinha uma reunião marcada com o presidente da gravadora e nenhum funcionário sabia. Quando eu cheguei lá, os caras me deram uma ficha para eu preencher. Ah, você veio aqui, vamos te dar uma ficha, tendo uma oportunidade, nós vamos te chamar, te telefonar e te contactar. Mas eu falei, não, quem é o Moacir Machado? É o presidente. Ah, eu vim falar com ela, ele deve estar chegando. Quando eu olhei, o Moacir Machado estava próximo a mim. Ele falou, você é o Newton? É. Aí entra aqui na minha sala. Aí, quando eu adentrei a sala do presidente, ele me disse, olha, estou mudando toda a equipe, alguns não sabem, então você já está contratado, que eu tive recomendações suas das melhores pessoas, de artistas, do pessoal de rádio, você já está contratado, aqui o salário é X e você vai fazer isso, isso. Foi assim que aconteceu na EMI. Mas e o contato com esses artistas todos? Como é que foi isso para você? Era o primeiro time da música popular brasileira? Sim, e eu logo, pelos meus contatos que eu tinha da rádio, que eu vinha da difusora, que era uma emissora de elite, só tocava música de bom gosto. Naquela época tinha o brega, toda música boa, mas a difusora só tocava MPB e música internacional de qualidade. E eu fui... quem me indicou e que teve um peso grande foi o diretor, meu diretor anterior na difusora, que era o Caion. Então, eu já fui com uma referência muito grande. E quando eu cheguei lá, ele falou, olha, nosso time é esse, nós temos aqui o melhor cast da MPB, tem a Nana Caymmi, o Ivan Lins chegando, Djavan, Gilberto, Nana Caymmi, Leni Andrade, Nosso Samba. O primeiro artista que eu saí e comecei a divulgar foi o Nosso Samba, com aquela música O Ouro e a Madeira. O ouro afundando o mar. É uma letra maravilhosa e um grupo que depois se tornou o grupo que acompanhou a Clara Nunes durante muito tempo. E esse contato, Tim Maia estava nesse time, não é? O Tim Maia, o primeiro contato meu com o Tim Maia foi na Philips, quando ele gravou seu primeiro LP na Primavera, que estourou várias músicas. E depois eu fui reencontrá-lo na EMI. E aí também foi um artista que eu trabalhei, que me deu grande trabalho, mas a gente já sabia das loucuras e da cabeça do Tim Maia, do grande artista que é, né? E tinha uma filosofia artista que não dá trabalho, não faz sucesso. Na época, né? O Filó também teve uma experiência com ele. Isso. Só que os presidentes das multinacionais, eles não aceitavam alguns questionamentos do artista que fosse. Podia estar vendendo milhões de discos, mas tinha uma
hierarquia. O artista não é porque ele estava vendendo que era sucesso, porque ele chegava na sala do presidente e falava qualquer coisa. Então, o Tim Maia gravou um disco só na EMI. Um só, Lábios de Mel, o disco era o Reencontro. E gravou um compacto com o Fábio e com o Hildon, até parece que foi sonho. Foi um grande sucesso. E eles liberaram o Tim Maia de não fazer o segundo disco, continuar o trabalho com ele, porque o questionamento dele é a respeito de vendagem. Vendeu 200, ele achava que vendeu 500 mil. E aí já ia na sala do presidente, e os presidentes que vinham de fora não aceitavam isso, não queriam nem dar uma segunda oportunidade de papo, não aceitavam esse tipo de questionamento, que era muito sério. E o Paulinho da Viola, como é que foi o seu contato? O Paulinho, eu o conheci na rádio. Inclusive, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui a convite do Paulinho. Eu fui para o Foliões de Botafogo, passei uma noitada, primeira noite de samba, foi no Foliões da minha vida, foi no Foliões do Botafogo com Paulinho da Viola. E quando eu cheguei, eu tinha uma tia que morava no Botafogo, eu era menino, tinha 21, 22 anos, e o Paulinho me convidou e eu fui. Cheguei lá, fui muito bem recebido, já sentei na mesa com o Paulinho. Foi a primeira vez que eu vi tomar uma caixa de Antártica, e ali, dali para frente, o samba tomou conta de mim também. Quais foram os discos que você se lembra que ele produziu na EMI no tempo que você estava lá? Do Paulinho? Paulinho. Do Paulinho teve Um Rio Passou em Minha Vida, teve 2 discos, um chorando e outro cantando, que é um disco de choro. Tem vários discos do Paulinho, assim, eu os tenho em casa. Como estou aqui na Bahia, eu não estou passando aqui uma temporada aqui, e agora eu nem mas foram muitos discos. O Paulinho ficou contratado na gravadora, ele não gravava todos os anos, mas ele deve ter a discografia dele, a maior discografia dele é na EMI Odeon, com certeza. Agora, você numa entrevista fala de uma coisa muito especial que foi o seu relacionamento com o Djavan, o que ele abriu para você em termos dos segredos da música. Como é que foi isso? Não, o Djavan foi o seguinte, quando ele chegou na Odeon, eu já estava, mas eu já conhecia o trabalho dele do festival Abertura com o Fato Consumado, eu já gostava do som do Djavan. Então, quando ele chegou, já foi aquela troca, sabe? Aquele encontro mesmo de amizade, a negritude, foi forte, aquele encontro muito forte já de irmão, de irmandade. Então. E nós éramos poucos na EMI. E nós conversávamos muito. E eu achava, não conhecia, eu conhecia o lado de swing, de mão direita do Djavan, do balanço. Eu queria que ele fizesse aquele trabalho. Então, nós discutimos na época a respeito de Djavan. Você tem que fazer ir nessa linha, porque essa linha que vai dar, negritude está precisando, nós só temos só o Jorge Ben que está aí, vamos fortalecer essa linha. Ele, não, eu tenho um outro trabalho, eu não quero ficar rotulado num ritmo, eu sou um compositor. Aí, de a pouco, ele foi me mostrando as músicas. Quando veio o segundo disco, aí eu falei, Djavan, realmente você estava certíssimo. Ele entrou numa tinha que ser rotulado. Era um desperdício para a música brasileira, o Djavan fazendo um ritmo só. Ele entrou numa linha mais chegada a black music, numa batida mais próxima do soul, não é isso? Não, ele entrou na MPB. A MPB, naquela época, era um time seleto de artistas, que era difícil de entrar. Era Gonzaguinha, Milton Nascimento, Chico Buarque. E esse era difícil de entrar. O Djavan entrou com uma facilidade nesse grupo
e ele ficou o cara que é hoje, entendeu? Até pelo seu talento e pela sua musicalidade. Jatan é um artista completo. Ele é músico, ele é cantor, ele é compositor, ele é arranjador. Para mim, junto com o Milton Nascimento, os caras da música que representam o nosso Brasil em qualquer lugar, a nossa música em qualquer lugar. Com o Milton você não chegou a trabalhar? Trabalhei. O Milton foi contratado da EMI, e a EMI, naquela época, se o artista fizesse um disco e não vendesse, não tinha problema. Se ele tivesse talento, ia fazer o segundo, o terceiro, que aí o Agnaldo Timóteo, o Zé Augusto, outros artistas vendiam, e a gravadora apostava nesse talento. A multinacional tinha essa característica. Então, e quando o cara estourava, ela recuperava, que arrastava todo o seu catálogo. E era um catálogo de qualidade, entendeu? Isso ajudou muito a música, no nosso acervo. Esses artistas que eram chamados de bregas, eu acho que são artistas populares, ajudaram muito também esses grandes nomes a perpetuarem e a se formar dentro de uma estrutura de uma multinacional. Quem eram esses bregas? Eu não acho brega. Eu gosto de Odair José, eu gosto de Reginaldo Rossi, mas eu curto o Milton Nascimento, de Djavan. A música, quando é boa. E tem mensagem, tem originalidade. Para mim, são artistas que têm o seu selo. Você ouviu o Odair José, você ouviu o Fernando Mendes, tanto é que o Caetano sempre grava esse pessoal, ele tem um olhar que não tem assim, preconceito com a música. A música você gosta ou não gosta. Né? Se você gostar de uma música que tem uma linguagem acessível, pode ser popular, mas caiu no seu gosto, caiu no seu coração, a música é boa. Então você vê Fernando Mendes, José Augusto, são intérpretes populares que foram discriminados no início da FM. Né? Aquela separação de brega e não brega, mas não são artistas populares. É qualidade ou não, né? É qualidade ou não. E a Odeon, mesmo o artista mais popular, tinha qualidade. Você fala de trabalhos da época, década de 60, 70, 80. Foi um período muito rico da música popular. Parece que hoje a gente não está no mesmo nível. Você considera isso? Muito aquém. Não só no Brasil, mas no mundo todo. O próprio Filó, que é um conhecedor de black music, nós já conversamos, ele fez muito baile no Rio, eu aqui em São Paulo. A gente sabe que hoje o próprio sistema, né, hoje nova forma, esses novos modelos de consumir música, né, a produção, quando abriu para as gravações assim caseiras, né, cada um fazer seu disco, não ser contratado por gravador, isso foi muito bom, mas também trouxe o joio. É muito difícil separar hoje o joio do trigo. Está difícil. E daí, de produtor, de divulgador, a dono de gravadora. Você se inspirou? É uma entrevista que você fala sobre o Berry Gordy Jr. e a Motown, o primeiro grande dono de uma gravadora nos Estados Unidos, voltada para black music. Você se inspirou nele? Com certeza. Mas antes eu queria dizer que eu fiz um trabalho muito grande na EMI com o Gonzaguinha, que era um amigo que até hoje eu dificilmente, agora que eu estou conseguindo ouvir música do Gonzaguinha, do Roberto Ribeiro e da Clara Nunes. Esses artistas só trabalhavam comigo aqui em São Paulo. Eu era o divulgador da gravadora que até hoje o Agnaldo Timóteo, um grande amigo, ele me chama de classe A, porque tinha outro divulgador para levá-los à televisão. Eu só acompanhava esses outros artistas. Tinha uma divisão dentro da própria gravadora. Isso por causa dos meus contatos, por causa do meu gosto musical. E aí, então, a dona de gravadora. Depois da Continental,
eu fui para a Paradox, que foi a primeira gravadora brasileira que fazia muito dance music. E os discos da Paradox vendiam muito, cara, os discos de rádio, Jovem Pan, a 96, e fazíamos discos de dance vinculado com todas as emissoras do país. Foi um marco, a primeira gravadora nacional que competia com a multinacional, em vendagem e lucratividade. Mas atualmente? Atualmente, eu estou trabalhando o meu selo Obi Music, é um catálogo que eu tenho, que da minha saída de 2001 da gravadora Paradox, lá na Paradox também eu cuidava do nacional. Com o racha na gravadora, nós éramos em 3 sócios. Com a saída de um, ficamos em 2. E esses 2 nós decidimos, cada um cuida de uma parte, cada um pega o que é seu e vamos dividir a gravadora. Aí ele ficou com a Paradox, do Silvio, e eu peguei uma parte do acervo e fui para abrir a Obi Music, em 2001. Estou com ela até hoje, graças a Deus. Tem feito sucesso? Você está gostando do que está fazendo? Sim, lá nesse selo eu tive a oportunidade de gravar pela primeira vez o Berimbau, é uma banda de Minas Gerais, e lancei alguns artistas lá nesse selo. O último disco do Jamelão é da Ubi Music. Ganhei com ele um prêmio TIM, que fui receber com muita honra aí no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E tem um Leni Andrade cantando Altair Veloso. É um disco que nós produzimos, eu e o Altair, aí no Rio, é do meu selo. Eu tenho 3 discos do Altair Veloso, um dos maiores compositores do Brasil de todos os tempos. Sem dúvida alguma. Um grande hitmaker. Então, no meu catálogo tem 3 produtos do Altair Veloso. Tinha lá também o DVD Alabê de Jerusalém, que é uma ópera que ainda vai dar muito o que falar. Vai dar muito o que falar essa obra. E agora ele já está fazendo figuras em desenho em quadrinhos. Tem tudo para virar uma minissérie. O pessoal vai tomar conhecimento dessa obra, que tem 85 participações dos maiores nomes da música popular do Brasil. Newton, muito obrigado pela participação. Você é um verdadeiro dicionário da música brasileira atual. Tá? Todos os grandes aí estiveram com você e com certeza você tem muita coisa ainda pela frente. Obrigado pela sua participação, muito sucesso, estamos com você. Antes de terminar, eu gostaria de deixar um alô para o seu público, para que inscreva-se e vejam o nosso canal no YouTube, Newton Ribeiro Oficial, onde nós estamos com o aceno musical, onde nós contamos todas essas histórias dos meus 55 anos de carreira. É uma prévia do livro que nós vamos lançar no próximo ano. Muito obrigado, Newton. Eu que agradeço, um abraço para todos aí, até a próxima.